Olá, minha gente do Brasil, tudo bom? Mais uma vez eu tô aqui para trazer um assunto sobre Cuba para vocês, que eu sempre penso, eu vou fazer um vídeo sobre isso, aí eu acabo que não faço, e de vez em quando acontece que em alguma rede social eu acabo vendo alguém falando sobre esse assunto e eu digo, caramba, eu tinha que ter feito um vídeo sobre isso. Um grande abraço para todos vocês, que faz tempo não aparecia aqui no canal, não gravava. E se você não me conhece, eu sou a Rani, eu sou cubana, moro aqui no Brasil já tem vários anos. E aqui no canal eu converso um pouquinho sobre coisas sobre Cuba, curiosidades e como que é minha vida aqui no Brasil. E, gente, não sei se vocês se lembram, mas um tempo atrás eu fiz um vídeo mostrando minha casa, né? Que eu amo decorar, enfim, eu tava super feliz. Só que eu estou de mudança, inclusive eu tô toda cheia de tinta, que eu tô pintando tudo, porque tenho que entregar pintado. Só que, tipo, eu já tinha me acostumado e eu sou muito apegada com as coisas. Eu não sou... por incrível que pareça, eu saí de Cuba, vim pra cá, né? Já mudei várias vezes. Mas eu não gosto. Eu gosto de um lugar e eu me apaixono por cada cantinho daquele lugar. Então... E o assunto do vídeo de hoje é sobre as marchas comemorativas em Cuba. Eu não sei se é marcha que se fala, eu acho que talvez estou falando em espanhol. Mas eu vou deixar fotos aqui. É sobre esse evento de ir um grande volume de cubanos para ruas com bandeiras de Cuba, tudo em prol da revolução, tudo a favor do governo. E vocês certamente já devem ter visto essas imagens, já devem ter ouvido sobre isso. Inclusive agora, no dia 1º de maio, vai ter de novo, porque todo ano tem esse tipo de manifestação em Cuba. Já aconteceu muitas vezes de eu estar em redes sociais e participar de uma live ou ver alguma publicação e existe uma ideia um pouco errada sobre o que realmente acontece nessas manifestações. Por que o povo sai pra rua venerando e sendo tão revolucionário se supostamente o que vocês veem é cubanos reclamando o tempo inteiro do governo? Então meio que não faz sentido, né? Alguma coisa de errada não tá certa, alguma coisa de certa não tá errada, enfim. Desde que triunfou a Revolução no ano 59, o governo vem promovendo esse tipo de evento, esse tipo de manifestação a favor do próprio governo, que acontecem em determinadas datas, como por exemplo 1º de maio, que é dia do trabalhador, 1º de janeiro, que é dia da Revolução, 26 de julho, enfim, qualquer data comemorativa política, o governo organiza essas manifestações e aí quase toda a população cubana acaba indo para as ruas e por isso esse grande volume de pessoas. Anos atrás, quando o Fidel estava vivo, ele discursava nesses eventos, inclusive eram discursos longos e o cubano marchava quem é da Havana por todo o Malecón até chegar à Praça da Revolução ou algum local onde ia ser feito o discurso, né? Porque teve o local que foi Praça da Revolução e depois teve a Tribuna Abierta, que era um local também que foi feito para esse tipo de discurso. E geralmente essas imagens recorrem à internet e aí por isso que tem muitas pessoas falando, não, se o governo cubano fosse ruim, não teria tantas pessoas na rua levantando a bandeira de Cuba e a favor do governo. E realmente, gente, faz sentido. Não tem por que o governo ser tão ruim quando tem tanta gente na rua se venerando a ele, será? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal, primeiramente, porque foi algo que eu vivi desde que eu era criança até meu último ano em Cuba. E eu vou falar sobre como funciona também para todas as pessoas, seja em centro de trabalho ou seja na escola. Pouco se fala sobre isso porque para nós cubanos é o natural esse tipo de coisa acontecer, porque a gente nasce e cresce com essa realidade de convocação para ir para as ruas, né? Então pra gente é algo comum, custa a gente mesmo entender de que isso é muito estranho. E quando a gente vai contar isso para as pessoas de fora que vivem em outros sistemas de governo, por exemplo, aqui no Brasil, é muito difícil um brasileiro entender como que isso faz sentido, como que você pode ser convocado para esse tipo de manifestação se você não gosta do governo. Porque o brasileiro, logicamente, ele vai trazer para a realidade dele aqui. Não faz sentido. Se você não gosta do governo atual, você não vai numa manifestação a favor do governo atual. E se você não gosta de outro tipo de governo ou de outra corrente política, ou de ter determinado partido político, você não vai na manifestação promovida por aquele grupo. Então, para vocês faz sentido assim, mas Cuba funciona totalmente diferente. E a verdade é que por trás dessas manifestações, o que tem uma grande orquestração de manifestação a favor do governo. Se você estiver na escola, desde a 7ª série, desde que você começa no ensino fundamental, você já é convocado para participar desse tipo de manifestação. Durante todos os meus anos de escola,
sempre no 1º de maio a gente era convocado pela escola. Tinha ônibus em pontos específicos que levava todos os estudantes da escola devidamente uniformizados para participar dessa manifestação por bloco. Então ficavam os blocos dos estudantes do ensino fundamental, o bloco dos estudantes do ensino médio, o bloco da universidade tal, o bloco de tal escola, tudo separadinho por bloco, muito bem organizado. Pra gente que era estudante, era um evento legal, porque a gente não tinha muita noção de, pelo menos na época, hoje em dia, as pessoas têm mais noção das coisas porque está se falando muito sobre política. Mas 10, 15 anos atrás, as pessoas iam muitas das vezes porque era legal você interagir com pessoas de outras escolas. Então, pra gente que era estudante, era só mais um evento onde a gente ia, não ia ter aula, né? A gente ia pras ruas, ia encontrar pessoas de outras escolas e isso era muito legal. Então, eu mesma fui várias vezes por esse motivo. Outras vezes, mesmo não querendo ir, nem esse motivo me interessava, mas eu precisava ir, porque era obrigatório. É isso mesmo, gente. Obrigatório participar. Lá em Cuba, se você não participar desse tipo de evento, você leva no seu livrinho, onde está a sua escala de notas, você leva um parágrafo escrito pelo teu professor, onde diz que você não participou desse tipo de eventos, então você não tem boa participação política. E isso prejudica você muito, porque quando você termina o ensino médio, se você não tem boa participação política, isso diminui tua nota. E como em Cuba você só estuda determinados cursos, dependendo da tua nota, se tua nota for mais baixa, dependendo daquele curso que você queria muito estudar, você não consegue pegar ele porque tua nota era baixa. Então é na base da ameaça mesmo. Se você não for, se você não participar, você tá fora do teu curso e da tua programação de carreira, por exemplo. E é isso que não se fala mundo afora. Que você está lá porque você tem o compromisso de estar lá e não porque você tem a vontade de estar lá. O que acontece no centro de trabalho? Bem parecido também. Se você não for na manifestação pelo teu centro de trabalho, você é sinalizado, marcado, que significa que ficam de olho em você, porque possivelmente você seja contra-revolucionário. E se você for suspeito de ser contra-revolucionário, você é até demitido. Então assim, você também é ameaçado a que você tem que participar. Ninguém quer ser demitido, gente. As pessoas em Cuba não querem perder o trabalho delas, porque muitas das vezes é a única fonte de renda daquela família. Então, ou é isso ou você não come. Acaba que chega o dia, você vai. Você não vai deixar de ir numa manifestação, independente do que você pense, mesmo você detestando aquele lugar, aquele governo, querendo mudanças, mas você não quer ser mandado embora do trabalho. E isso que acontece com a maioria das famílias em Cuba, que elas vão naquela manifestação porque são obrigadas, porque o governo obriga elas, com a ameaça de elas perderem o trabalho, de elas serem sinalizadas, de elas não conseguir outros trabalhos, porque se elas perderem o trabalho por serem contra-revolucionárias, possivelmente elas não vão achar mais nenhum trabalho em Cuba, como aconteceu com muitos cubanos. E vários anos atrás, isso era mais fácil de você ameaçar as pessoas, porque não tinha internet, não tinha como você reclamar, não tinha o olhar do mundo para aquilo, né? Hoje em dia, tem muitas pessoas, inclusive depois das manifestações de ano passado, que estão se organizando, que estão falando na internet, esse ano ninguém vai. Inclusive, vou trazer fotos para vocês, vamos ver como que vai ser a manifestação desse ano, possivelmente tenha muito menos quantidade de pessoas do que em outros anos anteriores, que de fato, eu acredito que está diminuindo a quantidade de pessoas. Aquelas manifestações com milhares de cubanos e um discurso de Fidel não acontece mais. Eu já tive conversa com várias pessoas que defendem o governo cubano e elas acabam uma hora ou outra me mostrando uma foto daquilo e me dizendo como que o governo cubano é ruim e olha o tanto de gente que tem na rua venerando ele. E por isso que eu quis fazer esse vídeo, para vocês verem que não é exatamente assim. Mesmo fazendo esse vídeo, talvez seja difícil de compreender esse lugar que eu estou explicando, porque não faz sentido para a realidade daqui, mas é a realidade de lá. E deixa aquele tipo de manifestação como uma manifestação falsa que não serve de parâmetro para nada, porque não é espontânea, não tem a vontade do povo. E aqui eu queria fazer um parêntese também para explicar que não significa que todo mundo que está aqui naquela manifestação, porque foi chantageado, porque foi ameaçado, né, ou porque foi obrigado a estar lá, significa que de fato não queria estar lá. Tem sim muitos cubanos ainda que apoiam o governo cubano, inclusive pra gente isso é uma surpresa. Hoje em dia a gente pensa, caramba, como pode até hoje, com tudo que tem acontecido, ter pessoas ainda que gostam desse governo, mas tem. Então muitas vezes não dá pra dizer que todo mundo que tá nessa manifestação está obrigado, porque não está. Esse é um momento onde eu acho que junta a Cuba inteira, independente da pessoa gostar ou não gostar do governo, ela tem que estar lá porque é obrigatório, então quem gosta aproveita, quem não gosta fazer o quê? Tá lá porque é obrigado. E aí acaba que fica esse volume enorme de pessoas na rua. Isso destrói sonhos de muitas pessoas sobre Cuba. Toda vez que eu falo desse assunto, tem muita gente que fica decepcionada. E já chegaram até me dizer, Rani, não comenta isso, porque pra que você vai comentar isso? Isso só tá
acabando com a imagem de Cuba. Pessoas que gostam muito do governo e que acabam me falando isso. Mas essa é uma verdade. E vou dizer mais, se um governo realmente é bom, você não precisa obrigar ou ameaçar as pessoas para elas estarem lá na rua por você. As pessoas iam estar sozinhas te apoiando. Lógico que até oposição sempre vai ter, mas você não precisaria obrigar as pessoas a estar lá, seria espontâneo. O governo cubano, eu posso dizer para vocês que nunca fez isso, raramente. Eu diria que se ele fez isso, foi agora depois das manifestações do dia 11, de ano passado, dia 11 de julho, que teve manifestações a favor do governo. E como vocês viram, era minoria de pessoas, tinha poucas pessoas e ainda tinha pessoas lá que estavam sendo obrigadas. E eu sei que as pessoas são obrigadas a comparecerem nesses lugares, ou ameaçadas, ou simplesmente você tem que ir. Presta atenção. Se você não for, vai te trazer problemas. E aí a pessoa já sabe o tipo de problema que é e ninguém quer perder o trabalho e passar fome. E eu queria mostrar para vocês esse documento que eles dão na escola, que você preenche desde o ensino pré-escolar até que você se forma no ensino médio e vai para a faculdade. Então você entrega isso aqui na faculdade e fica lá enquanto você estuda. Eles não vão preencher com aqueles parágrafos falando mais do teu comportamento, mas eles vão colocar a relação das notas aqui até que você se forma na faculdade, né? Se chama Expediente Acumulativo Escolar. E aqui ele coloca o histórico de notas, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é esses parágrafos aqui, que é aquela sinalização que por isso que você já cresce na escola tendo que não só tirar nota boa. Você tem que ter todo um comportamento político de participar, por exemplo, participar em guardas que se fazem na escola, que você tinha que ficar de tarde, depois do horário de aula você ficava lá com mais outros colegas e o professor fazendo uma guarda, ficava de noite inclusive às vezes. Você tem que ter participação política, que é a participação nesses eventos, nessas marchas convocadas pelo governo. E eles fazem esses textos aqui, depois que você se termina cada ano, né? E se você tiver um mau comportamento, eles vão colocar aqui, que não teve participação em atividade política. Isso vai tirando nota do aluno. E aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar aqui maior na tela. Você é avaliado até se você participava da escola ou campo. Então isso também dava nota. Se você não queria ir, você ia perder nota por isso. Que é você sair da sua casa e ficar 45 dias, ou 30, ou 15, no mínimo 15. No meu ano foram 15 dias, porque houve um problema e eles não podiam ficar naquele lugar mais tempo. Mas antigamente, por exemplo, na época da minha mãe, foram 45 dias. Você só tinha direito à família ir te visitar no final de semana. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se você não participar, você perde ponto por isso também. Por exemplo, participou no dia da defesa, que é um dia que se faz preparação para a defesa. É como se fosse uma simulação de uma guerra. O que você faz? Ou às vezes você simplesmente tem que fazer trabalho voluntário. E resultou avaliada pela Assembleia da FEM. A Assembleia da FEM não é nada mais e nada menos que um grupo de outros alunos, colegas teus de classe, que foram elegidos para serem líderes dentro da classe. Por algum motivo eles são melhores do que os outros, né? Se comportam melhor ou têm melhor nota, eles têm esse privilégio de estar lá, se sentar na tua frente e avaliarem como que foi o teu ano em sala. Então eles vão dizer se você conversava muito, se eles não forem teus amigos, se eles não fossem colegas seus, eles vão achar ruim o fato de você ser muito calada, ou então o fato de você conversar demais. E eles vão te dar uma nota e é votado entre todos se você merece aquela nota. Então você é avaliada por essa assembleia. Basicamente, essa realidade de se o cubano não gosta tanto do governo, por que não tira o governo, não é tão simples. Existe toda uma criação, toda uma metodologia de tratar o cubano desde que ele está na escola, que vai formando esse tipo de coisinhas. Você faz manifestações que vendem. Mundo afora, ninguém sabe disso que eu tô falando pra vocês, ao certo. Claro, outras pessoas comentam, mas não faz parte da realidade das pessoas de fora. Então elas vão simplesmente olhar essa foto e dizer, olha, tá tudo ótimo em Cuba, o cubano tá lá porque ele quer. Claro que se les va a controlar la asistencia, se les va a controlar la asistencia, se les va a controlar el pase, y ya veremos después si continúan en la carrera de medicina o no. Porque este es el momento del paso al frente. E esse foi um vídeo gravado numa sala de aula no curso de medicina, onde tem uma professora berrando, falando o que vai acontecer se os alunos não forem na manifestação, inclusive até perder o curso de medicina. E é isso, gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me falem nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Eu já conversei com isso com várias pessoas sempre que surge o assunto. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. Eu acho um absurdo, já vou deixando aqui a minha opinião. Eu acho um absurdo que um sistema, que um governo, ao invés de construir uma identidade com a cultura do local e fazer com que as pessoas se sintam verdadeiramente representadas e estejam lá por espontaneidade,
porque realmente está sendo feita a coisa certa. Porque se você analisar, todo mundo quer ter uma vida digna. Isso eu acho que é um padrão comum na sociedade. Então, se o governo estiver fazendo um bom papel, ele não precisaria obrigar ninguém, nem pagar ninguém para participar de nada. Então, eu discordo dessa forma de acontecer as manifestações em Cuba. E agora, no dia 1º de maio, vamos ver como vão ser as manifestações desse ano, porque o movimento que está acontecendo no Twitter e nas outras redes sociais é dos cubanos disserem que não querem muito participar. A maioria das pessoas que vão estar lá realmente estão com muito medo de perder o trabalho. Então está se criando essa polêmica ainda de eu não vou deixar de ir porque eu não quero perder meu trabalho, mas eu entendo que a gente deve começar a parar de ir e está sendo discutido isso. E é isso, muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. E eu vou continuar pintando a casa, porque ela não vai se pintar sozinha. Então eu vou continuar trabalhando. Um grande abraço para vocês e a gente se vê talvez na casa nova.